E a gente vai analisar aqui esse cenário todo, né, com essa possibilidade dessa subvenção agora do diesel. Para isso a gente conversa com a economista-chefe da CM Capital, a Carla Genta, que já está aqui comigo. Carla, muito bom dia, minha querida. Bom falar contigo aqui nessa manhã. Bom dia, Débora. O prazer é todo meu. Vamos lá. Carla, olha só que situação, né? Ainda mais no ano eleitoral, a gente tem uma subvenção agora. Claro, se pensa que na situação que a gente tem, por fatores externos que fogem totalmente do nosso controle, e o tamanho do impacto que a gente pode ter com o diesel disparando e sem ter um teto, realmente isso é um fato que traz qualquer argumento, né, para se ter uma ajuda inicial do governo. Mas aí mora o outro lado da história que a gente precisa analisar. Até que ponto agora a gente não está trocando a inflação do momento pelo risco fiscal do futuro? Olha, eu acho que nesse momento, os impactos que a economia pode sofrer no curto prazo, eles têm sido tentados, né? Há uma tentativa de contornar esses problemas no curto prazo por parte do governo. Essa tentativa é, inclusive, compartilhada por alguns estados, como foi trazido aqui nessa apuração, porque os impactos efetivos que isso traz para a economia são muito elevados. Os dados recentes que nós tivemos, a ANP acabou de divulgar, né, ontem, uma pesquisa que mostra o avanço do preço do diesel. Nas últimas 4 semanas, ele chegou a bater 15% de reajuste, mesmo com esse processo inicial que já havia sido feito pelo governo, né? Que teve uma tentativa de suavizar os impactos nocivos dessa guerra e esse transbordamento para a economia doméstica. Os impactos estimados nesse momento para as contas públicas, a partir dessas medidas, são da casa dos 3 bilhões, o que não é um valor tão significativo assim para o tamanho do Estado, para as políticas que são feitas, né? Outro impacto reverberaria sobre a conta dos próprios estados, já que essa subvenção ela seria dividida, né, entre estados e nação. Mas, por hora, né, parece que todo mundo está tateando o que pode ser feito e tentando implementar algumas medidas que mitigam esses impactos iniciais. Não é sabida a duração desses impactos, não é sabida a duração desse preço no patamar atual, e acredito que essas medidas elas têm um curto período de implementação na economia, elas não são medidas que vão adentrar um período muito longo. E é justamente por isso que, inclusive, o mercado tem olhado com certa parcimônia para esses movimentos que têm sido feitos e não cobrado um ajuste tão expressivo por parte do governo ou visto como um problema sobre as contas públicas essa medida que está sendo implementada nesse momento. Acho que está todo mundo tateando o que está acontecendo, né, e tentando identificar quais são os caminhos possíveis para se caminhar nesse contexto que é absolutamente diverso. Pensando no que já tivemos de situações no passado, né? Porque o Brasil já tentou segurar preço de combustíveis em outros momentos, Carla, e com efeitos relevantes sobre contas públicas, também sobre as empresas, enfim. Esse atual desenho evita esses erros do passado ou a gente caminha para algum tipo de distorção parecida? Bom, pelo que eu percebo do que você me falou, acho que não, porque a percepção não tem sido, né, tem tido até uma certa parcimônia no olhar sobre essas medidas de agora, certo? Isso, acho que as medidas são diferentes, elas têm raízes diferentes, né? Os processos que estão sendo implementados agora, em primeiro lugar, né, acho que o que foi efetivamente implementado até aqui, ele vem no formato de um subsídio cruzado e não numa medida para segurar o preço dos combustíveis, a despeito do que acontece mundo afora, como uma política estabelecida e de raízes que não têm perspectiva de retorno. Então, essa é a primeira medida. O governo implementou uma taxação do petróleo exportado para subsidiar essa política interna. Então, esse subsídio cruzado traz impactos praticamente irrisórios sobre as contas públicas. Essas são as estimativas iniciais. O segundo ponto é que essas políticas elas têm, mais uma vez, uma duração esperada de curto prazo. Então, elas não são políticas que tendem a pressionar as empresas, que tendem a pressionar os gastos públicos ao longo do tempo. Mas estima-se que com esse advento da guerra e com os impactos que são muito expressivos sobre a economia no curto prazo, né, há a necessidade de uma política de suavização desses processos, né, e também há a expectativa de reversão não no longo prazo, né, então seriam medidas pontuais apenas, o que traz, mais uma vez, essa certa paciência do mercado com esses processos
e acho que esse tem sido um dos principais motivos pelo qual nós não vemos aqui dentro pressões muito significativas que destoam do que acontece no mercado externo nesse momento sobre os ativos do mercado financeiro, principalmente sobre a curva de juros, né, que é um ativo de risco muito significativo e que não tem respondido com tanta ênfase a esses movimentos que têm sido feitos dentro dos governos, sejam eles, né, nacionais ou até mesmo regionais. Agora, Carla, quem realmente se beneficia dessa política? Eu te pergunto isso porque, na prática, eu quero entender se esse subsídio consegue realmente chegar de forma eficiente ao consumidor final, né? Ou se parte relevante desse benefício pode acabar ficando no meio da cadeia. Como a gente sabe que existe essa cadeia que diversas vezes, né, a gente vê se diluir, né, qualquer tipo de reajuste, no final isso não chega diretamente no bolso do consumidor. Isso pode acontecer nesse momento, ou seja, esses gatilhos que o governo estaria mencionando agora, de repente fazer uma fiscalização, executar multa, isso garante essa eficiência para que essas medidas cheguem à ponta final, que é o de interesse agora? Não, a integralidade dessas medidas ela não é garantida, né? Existe uma política que está sendo implementada e essa política ela impacta uma cadeia, ela impacta um processo inicial de toda uma cadeia. Agora, a forma como as coisas vão evoluir dentro dessa cadeia até chegar ao consumidor final, aí você tem uma série de fatores que vão reduzindo a sua potência, que vão sendo modificados a partir das características regionais, que vão sendo modificados a partir dos contratos que são estabelecidos entre as empresas, né, nesse processo produtivo e escoamento desse produto. Então, o governo toma esse passo inicial para, mais uma vez, suavizar esses impactos. Não quer dizer que ele vai reduzir ou, de forma alguma, né, evitar que, em alguma magnitude, eles reverberem sobre a economia, mas a garantia de que esses processos cheguem integralmente até o consumidor final, ela não existe. Mais uma vez, não à toa nós vimos o que nós vimos no início do mês, quando o governo começou a monitorar, não havia nenhum repasse por parte da Petrobras e nós começamos a verificar movimentos mais intensos sobre o reajuste dos combustíveis. Então, esse processo ele não acontece, mais uma vez, ele tem a proposta de suavizar, em alguma magnitude sim ele consegue suavizar, mas a sua integralidade ela não é garantida até o consumidor final e, mais uma vez, o diesel é o que está no centro dessa discussão. Mas existe uma cadeia de combustíveis que ela é muito mais ampla, né? E ela recai também sobre a gasolina, ela recai sobre outros produtos que são utilizados como combustíveis na aviação e outros setores também, que aí não existe necessariamente uma política voltada com bastante ênfase para esses setores e que inevitavelmente vai chegar até o consumidor final, sim. E esse tipo de intervenção também consegue, de fato, segurar o IPCA de alguma forma relevante? Ou o efeito é limitado, né? Ou não chega a ser de peso significativo para a gente ter um impacto direto na formação do IPCA? A gente vai ver, sim, alguma pressão sobre o IPCA. Tá? O diesel ele tem um peso muito pequeno dentro do IPCA porque ele é um combustível voltado para escoamento de produção e logística. Então, para o consumidor final, que compõe o IPCA, ele tem um peso de aproximadamente 0,10% do indicador. Precisaria ter um reajuste muito grande sobre o preço do diesel para ele bater diretamente no IPCA. A gasolina sofre os impactos um pouco mais acentuados, porque a gasolina representa 5% do IPCA. Então, variações menores já trazem alguma mudança significativa sobre o indicador. Mas acho que essa cadeia produtiva, né, esse escoamento da produção, perceba que os produtos industriais eles são cerca de 30% do indicador, né? E aí, se a gente somar os alimentos também, a gente tem aí 45%, quase 50% do indicador. Então, esse conjunto de fatores, todos eles expostos em alguma magnitude a essa logística, a essa necessidade de escoamento desses produtos, eles são afetados em alguma magnitude, mas esse processo acontece de uma forma mais suavizada. Se fosse para colocar numa escala de importância, o diesel, que tem um peso muito pequeno, seria o principal fator de impacto direto. O segundo seria a gasolina, que tem um peso um pouco maior, mas sofre de forma menos acentuada esses reajustes. E, por fim, a logística aí entrando como um elemento que pressiona ao longo do tempo, de certa forma, e é bastante suavizado por conta da concorrência e por conta de outros fatores também que compõem a precificação final desses itens. Agora, Carla, o que pode ser o ponto de saída dessa política, né? Uma vez implementado o subsídio, como o governo sai sem gerar um novo choque de preços
encontrando uma estratégia clara para poder esse subsídio também não virar um penduricalho, como em outras situações, com outros subsídios, com outras medidas, a gente acabou criando uma situação de difícil, sem praticamente uma porta de saída, né? Tivemos várias situações como essa, desoneração da folha, que lá atrás começou tentando ajudar um setor e que no final você não tinha mais uma porta de saída, ou seja, qual que pode ser o ponto de saída dessa política sem gerar um novo choque de preços? Acho que são situações bem distintas. No caso dos combustíveis, a medida que está sendo desenhada nesse momento, ela me parece ter um período de validade, né? Então, chegando ao final desse período, ela excede e aí as coisas voltam para o que era a política ou para o que é a política padrão de precificação desses itens. No caso aqui da desoneração da folha, era uma política que ela fazia parte de uma política econômica propriamente dita, de uma diretriz fiscal, né, de uma política que tinha raízes estruturais de longo prazo. Nesse caso, a diferença entre essas duas políticas é que é uma política para contornar um choque específico, que ela tende a ter uma duração concentrada no tempo e ela não deve se tornar algo constante e uma política de Estado. Essa distinção entre as duas medidas, que uma tem uma perspectiva muito clara para corrigir um movimento externo abrupto com um período específico de implementação e de retirada da economia. Ao passo que a outra, né, na outra nós existíamos uma diretriz econômica que buscava construir as estruturas da nossa política econômica de modo geral ao longo do tempo. Essa distinção entre ambas as políticas, eu acho que se faz mais clara nesse momento. Acho que o Brasil entendeu um pouco o que aconteceu lá atrás também para não transbordar esse tipo de medida no médio e no longo prazo. E, por hora, o que a gente tem é muito pouco para estabelecer se isso seriam pontos tão negativos assim sobre a economia como foram lá atrás. Então, acho que o importante agora é entender o que está sendo desenhado, verificar qual é a expectativa de duração dessas políticas implementadas na economia e, a partir daí, tentar fazer algumas projeções estimativas para identificar os seus impactos e o período de retomada da normalidade. Hoje, o que a gente pode fazer é isso, porque todo mundo está aprendendo com os processos que estão sendo gerados na economia global e reverberando nas economias internas a partir das mais diversas frentes. Carla Genta, minha querida economista-chefe da CM Capital, obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco. Bom restante de semana para você e até uma próxima. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.